Notícia 1. Corinthians poderia pagar o estádio se deixasse de gastar, diz Laveri. O blog do Ricardo Perrone no UOL revelou a citação de um juiz sobre a possibilidade de a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, ir para a Caixa Econômica Federal e ser leiloado devido ao endividamento do clube e da construtora Odebrecht no financiamento. No UOL News Esporte, Danilo Laveri afirma que o Corinthians teria condições de pagar pelo estádio e zerar a dívida se passasse a conter os gastos, considerando a arrecadação que o clube tem sendo um dos mais populares do país. O estádio continua sem ser pago, o Corinthians vê a dívida aumentando e eu acho até que se o Corinthians quisesse parar de gastar, continuar com o time ali e juntar grana com o objetivo de pagar essa dívida, consegue porque o Corinthians tem um faturamento anual que é bom, que daria para pagar, só que para isso precisaria parar de gastar no resto, precisaria economizar, afirma Laveri. Precisaria entrar em uma roda que o Flamengo e o Palmeiras fizeram lá atrás em 2013 e 2014, quando pararam de gastar e deram uma equilibrada nas contas. Enquanto isso, a gente vê o Corinthians trazendo o Willian, trazendo Paulinho, trazendo Renato Augusto, Roger Guedes, aumentando os gastos com as contratações e continuando com a dívida, completa. Renato Maurício Prado considera que o estádio é uma questão que nunca vai ser resolvida pelo Corinthians e diz que o clube aguarda as eleições na torcida por Luiz Inácio Lula da Silva, PT, nas eleições presidenciais deste ano para ter a situação quitada. A verdade é que o Corinthians não tem grana para pagar o estádio, isso para mim está muito claro. O Corinthians está torcendo, até porque, dependendo do resultado das eleições, o próximo presidente, que foi o principal responsável por doar o estádio para o Corinthians, certamente vai fazer tudo para resolver a situação, diz Renato. Essa história do estádio do Corinthians é toda ela mal contada desde o início e eu duvido que o Corinthians com o seu próprio dinheiro consiga do seu próprio cofre pagar esse estádio. Isso aí vai ser mais uma história que vai ficar para as calendas e não vai ser resolvida nunca. Mas botar a leilão estádio decididamente eu não acredito, conclui. Notícia 2. Juiz cita risco de Arena do Corinthians ir para a Caixa e ser leiloada. A Justiça Federal decidiu suspender por mais 60 dias o processo no qual a Caixa Econômica Federal cobra ao menos R$ 536 milhões da Arena Itaquera S.A., controlada por Corinthians e Odebrecht. Só que dessa vez o juiz Victorio Júzio Neto citou que a reiteração de deferimento de maior prazo para a suspensão visando um acordo entre as partes pode representar uma aparente inércia de interesse na solução do caso. Porém, o magistrado esclareceu que deferiu o pedido de suspensão por conta da complexidade da questão. Ele lembrou do risco de o estádio ser transferido para a Caixa, na hipótese de decisão favorável ao banco no processo. E das dificuldades que a instituição para manter a Neoquímica Arena até um eventual leilão. O seguir, leia o despacho do juiz, assinado no último dia 21. Embora a reiteração de deferimento de maior prazo possa representar uma aparente inércia de interesse na solução, a complexidade da negociação envolvendo o fechamento do estádio por força de medidas impostas pelo poder público e consequente perda de receitas e, no campo das alternativas, uma adjudicação do estádio do Clube Paulista, com a sua consequente transferência para a Caixa Econômica Federal, CEF, que teria que suportar as despesas, nada desprezíveis, com a manutenção até eventual leilão, tampouco deixando de estar sujeito a imensas dificuldades, recomenda, como de resto, uma orientação das Cortes Superiores de Justiça, que se prossiga na busca de uma solução de consenso que atenda simultaneamente o interesse das duas partes envolvidas. Isto posto, defiro o requerido e suspendo os autos pelo prazo suplementar de 60 dias para tratativas das partes com vistas a uma composição amigável. Entenda o caso. Alegando que a Arena Itaquera atrasou parcelas referentes ao financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção do estádio alvinegro, o banco executou o contrato exigindo o pagamento da dívida total. Com multa, a cobrança chegava a cerca de R$ 536 milhões nas contas da Caixa, no início da ação apresentada em 2019 à Justiça Federal. O clube contesta o valor. Desde novembro de 2020 os cartolas corintianos afirmam que um acordo com o banco está perto de ser fechado. As partes começaram a pedir a suspensão do processo em outubro de 2019. O último pedido havia sido feito em novembro de 2021.
O caso envolvendo a dívida do Corinthians e da Odebrecht com a Caixa Econômica Federal teve mais um desdobramento ontem, na segunda-feira. De acordo com o jornalista Perrone, aqui do UOL, a Justiça Federal determinou a suspensão do processo por mais 60 dias. A dívida que passa dos 500 milhões de reais pode levar a Caixa a ter o direito sobre o estádio e até fazer um leilão, uma vez que a Caixa não teria condição para manter o estádio. Imagina se isso acontece, Renato. A verdade é a seguinte, né? O Corinthians não tem grana para pagar o estádio. Isso para mim está muito claro. O Corinthians está torcendo, até porque, dependendo do resultado das eleições, o próximo presidente, que foi o principal responsável por, vamos assim dizer, doar o estádio para o Corinthians, certamente vai fazer tudo para resolver a situação. Então, essa história do estádio do Corinthians é toda ela mal contada desde o início. E eu duvido que o Corinthians, com o seu próprio dinheiro, consiga do seu próprio cofre pagar esse estádio. Isso aí vai ser mais uma história que vai ficar para as calendas e não vai ser resolvida nunca. Mas botar a leilão o estádio, decididamente não acredito. Até porque quem ia querer comprar o estádio do Corinthians? Tem algum outro clube? Tem que ser um clube de São Paulo, né? Porque o Flamengo vai comprar o estádio do Corinthians para jogar em Itaquera? Não vai jogar, entendeu? Então, os outros clubes todos já têm estádio. O Red Bull Bragantino vai comprar também, não vai. Então, esse negócio do leilão, eu acho história para boi dormir. É bem parecido também, a gente estava falando de quem vai comprar o estádio, né? Quem vai comprar, por exemplo, o estádio do Atlético Mineiro, é mesmo papo, o Atlético Mineiro tem uma dívida de 1 bilhão, mas tem um estádio que vale, mas quem vai comprar esse estádio? Que adianta você ter um estádio que vale 1 bilhão e quem vai comprar? No caso do Corinthians é uma dívida que a gente sabe faz tempo, teve a história da CID, história de incentivo para lá e para cá, o estádio continua sem ser pago, o Corinthians vê a dívida aumentando. E, assim, eu entendi o que o Renato quis dizer, mas acho que se o Corinthians quisesse parar de gastar, continuar com o time ali e juntar grana com o objetivo de pagar essa dívida, consegue, porque o Corinthians tem um faturamento aí anual que é bom, que daria para pagar, só que para isso precisaria parar de gastar no resto, precisaria economizar, precisaria entrar numa roda aí que o Flamengo e o Palmeiras fizeram lá atrás, 2013, 2014, quando pararam de gastar e deram uma equilibrada nas contas. Enquanto isso, a gente vê o Corinthians trazendo o William, trazendo o Paulinho, trazendo o Renato Augusto, Roger Guedes, aumentando aí os gastos com as contratações e tudo mais, e continuando com a dívida. E aí a gente vai para um ponto até maior aí. É justo com 2, 3 times lutando para manter a saúde financeira, o outro que está devendo, continuar gastando sem nenhum tipo de consequência. No máximo daqui a 5 anos a gente vai ver a consequência. Eu acho que hoje, Domi, a gente podia colocar o tema do programa notícias que não tem solução nunca, porque a gente discutiu violência que ninguém soluciona. A dívida do Corinthians é uma dívida que existe desde que surgiu, com a ajuda de presidente e tudo mais. A gente está falando de um monte de coisa que a gente discute aqui, nós dois que somos mais novinhos, né, desde criancinha, né? Eu e você que você está falando, né, Danilo? Exato, eu e você, Renato. A veterana é a Domi.